Brasília não, entendeu? Por quê? Porque tem cofre. Que salvou os caras de ir para Brasília foi ter o cofre. Porque Brasília, sei lá, se foi uma ideia boa, não foi. Eu sei que o Rio ficou ao léu depois que Brasília foi fundada, né? O Rio era uma cidade maravilhosa e tal, super. Porque era a capital federal, né? Depois que Brasília foi fundada, o que, que aconteceu com o Rio? Os caras, assim, basicamente, o carioca, ele ficou com a mentalidade de servidor público federal, sei lá, não vou dizer que ser servidor público, todo servidor público nem essa mentalidade. Mas o cara ficou assim com aquela coisa de funcionário público e tal. E aí, meu irmão, não dá, né? Não é mais capital federal. Talvez seja por isso, né, que o Rio ficou do jeito que ficou. Mas vamos lá. Então, assim, o que é que acontece em relação aos contratos de licença? Eles podem ser averbados, né, no INPI. Quando um contrato de licença desse é averbado, aí há, no caso, o efeito erga omnes. E com isso, não se pode, outro licenciado não pode arguir que não tinha conhecimento prévio da licença, né? Que pode ter, por exemplo, uma cláusula de, digamos, exclusividade territorial, né? Ou exclusividade, ou de duração temporal, né? E de exclusividade temporal. Então, aí, assim, isso significa que o camarada que está com o contrato de licença que dá essa exclusividade licenciado, ele pode exigir que outro cesse a sua produção. Agora, se ele não registrar, né? Se ele não registrar, aí ele não pode exigir que outro cesse a produção. Você está entendendo? Porque aí vai ter apenas um direito de pedir indenização contra o licenciador, o dono da patente, o titular da patente. O titular da patente, ele vai ter que indenizar aquele a quem ele deu um, uma exclusividade, né? E depois deu a outro, mas ele não, assim, o que tem só vai poder pedir a cessação da produção por quem teve uma licença posterior, né, contrariando a sua exclusividade, se registrar esse contrato de licença no INPI, não é isso? Então tem essa situação aí. Situações a mais que tem aqui quanto a empregados, né? O empregado contratado para o fim da pesquisa e desenvolvimento de uma patente, de uma invenção, ele não tem, evidentemente, direito à patente. Ele vai estar desenvolvendo algo, sendo pago para isso, a patente vai ser da empresa para a qual ele trabalha. Agora, se ele não está sendo pago para aquele fim e ele desenvolve algo totalmente alheio, né, o seu contrato de trabalho, a pesquisa que ele estaria sendo pago para desenvolver, ele desenvolve isso, vamos dizer, nas horas vagas, entendeu? Ou de uma forma totalmente inesperada. Aí o empregador ele vai ficar com metade do valor, né, da, do valor assim, do que puder ser oferido com a patente, ou pela cessão, aí fica com a metade logo de tudo e pronto, acabou, ou pelo licenciamento, ele vai ficar com a metade de cada valor licenciado, né, pelo empregado. E para o servidor público é dado um prêmio, entendeu? O cara que desenvolveu algo. Aqui fala do agente, né? Tem esses contratos aqui, ó, que se pode fazer em relação a patentes também, que não são contratos de licença, embora usem assim o mecanismo da licença. Tem o know-how, né, que é o que? É uma
passagem de conhecimento da forma que se pode produzir aquilo ali, né? E aí, evidentemente, que se for passar o conhecimento, quem está tendo esse benefício vai querer produzir, né? Então o know-how acaba também depois levando ao licenciamento. É a joint venture, que significa que vai se unir nos setores de pesquisa, desenvolvimento e tal, de duas empresas diferentes, e aquelas patentes vão passar a ser comuns, não é isso? É algo parecido com o que está acontecendo agora com a Embraer e com a Saab, né? A Saab sueca, a Embraer brasileira. Elas fizeram uma joint venture para produzir esse caça, o Gripen, né? Aqui no Brasil. Então, assim, o caça, inclusive, quando fez o contrato da produção, ele estava prevendo o desenvolvimento de uma versão nova. O caça já existia, mas estava se prevendo aí uma versão nova que, afinal, né, teve o seu primeiro voo, tudo quanto veículo aí de mídia divulgou. Teve o seu primeiro voo assim, né? Ele veio primeiro lá da Suécia, depois ele veio da Suécia para cá, digamos assim, primeiro deles, né? Feito, não é nem um protótipo, é o primeiro de uma linha de produção que vão ser entregues, acho que 36 e tal. Agora, dentro da situação aí da joint venture, a Embraer ela vai ficar com toda a possibilidade de produzir o caça aqui no Brasil, entendeu? Inclusive fazer contratos com outras empresas e aprimorar essa produção e ainda também exportar, produzir para exportar. Agora tem, né, toda uma normativa contratual para prever o tanto que a Saab vai ganhar também com cada contrato de exportação esse que a Embraer fizer, né? Então por isso até que o pessoal, quem disse, esse caça aí, ele tá caro, cada unidade. Não, porque isso aí não é só o caça, entendeu? É uma possibilidade, uma abertura de produção e também toda uma passagem em um contrato desse, que envolve o know-how e a joint venture, para passar toda uma tecnologia aqui para o Brasil, né, para a empresa brasileira. E também, né, para pesquisadores brasileiros, para todo mundo que trabalha na P&D, pesquisa e desenvolvimento, né, de aeronaves aqui no Brasil. Agora, aí também tem o contrato de franquia, que vocês depois deem uma lida no artigo 211, vamos lá para ele aqui. Artigo 211 é o seguinte, da Lei de Propriedade Industrial. 211. Aqui, vocês também estão aí nos seus computadores, por favor, abram aí e tal, né, que tem a franquia. A franquia, o que acontece com a franquia? A franquia, ela é estudada na parte de contratos comerciais, entendeu? A franquia, eu acho que eu já comecei a falar um pouco dela aqui. Ela é, na verdade, o resultado, um sistema, né, pelo qual se passa elementos de propriedade industrial, intelectual, inclusive, né, para outras empresas. Né? Não são só marcas, patentes, quer dizer, possibilidade de usar aquele invento ou produzir até. Não. É também até todo o método que a empresa inicial use, até formas de controle, de contabilidade, entendeu? Então existe essa possibilidade de passar até isso aí. Então aí, o que é que ocorre? O franqueado, né? A principal coisa que tem aqui nessa lei, a lei 13966 de 2019, hoje em dia é essa lei aí, lei novinha, né? Sobre franquia. Aí até tem que ver aqui, porque a lei antiga falava, essa aqui está falando também, o principal elemento aqui, ó, que está no parágrafo 1º do artigo 2º. Eles têm essa mania, eles fazem uns artigosão.
põe vários elementos, Mas enfim, vai ter, né, o contrato, o contrato de franquia vai ter que ser de acordo com a chamada circular de oferta de franquia, né? Essa circular vai ter que esses elementos dos incisos do artigo 2º. E qual é o objetivo dessa circular? É evitar que um franqueado possa ter um favorecimento em relação ao outro, não é isso? E especificar ainda qual é a condição de interesse do franqueado em abrir a franquia, porque tem que ter lá, assim, justamente uma limitação, uma exclusividade, né, de área geográfica e de tempo para o franqueado ter interesse naquela franquia. Então isso aí está ali, né, na carta de oferta. E isso aí, a carta de oferta já obriga a empresa, entendeu? Ela faz parte aí, ó, do pré-contrato de franquia. Então, ela não pode chegar depois e dizer, mas eu fiz um contrato com você, mas esse contrato aqui, o outro é feito de forma diferente e tal. Não, tem que estar tudo igual, entendeu? Tem que ter todos os elementos aí, de acordo com essa oferta de franquia, para evitar uma situação muito comum, que é a do franqueado arguir que está sendo prejudicado em relação ao outro que abriu o negócio depois, né? Porque assim, negócio de franquia tem um filme até interessante em relação a isso, que é de quando se abriu o McDonald's, né? Porque assim, McDonald's era a lanchonete dos irmãos McDonald's, lá na Califórnia, se não me engano. E o que houve é que os caras desenvolveram uma forma de fazer tudo rapidinho, principalmente milkshake, né? E aí, com isso, passou a ter muito mais público do que em outras lanchonetes em que se tinha que esperar até meia hora para ficar com o lanche pronto. Daí que, assim, um camarada que foi quem expandiu, né, essa forma de negócio, o Ray Kroc, ele R-A-Y, né, Ray, K-R-O-K, ou K-R-O-C, Ray Kroc, ele chegou, viu aquilo ali, e aí ele chegou e começou a franquear, entendeu? A franquear para vários interessados. Fazia palestras em várias cidades e assim conseguia, né? Que o pessoal. Só que aí o que aconteceu? Com a tributação e tal que vinha em cima, ele viu que ele ia ter mais trabalho e gastar mais dinheiro para administrar essa rede do que ter lucro. E aí ele deu o pulo do gato. Ele chegou e fez contratos imobiliários, entendeu? Com os franqueados, pelos quais ele ia passar a ter como se fosse um aluguel. No final da história, ele conseguiu, no final das contas hoje, o franqueador do McDonald's, ele ganha mais em cima, pelo menos nos Estados Unidos, não sei como é que é aqui, ele ganha mais em cima de arrendamento, né, das unidades do que propriamente com o royalty das franquias, os royalties da franquia. Agora, assim, ele deu esse pulo do gato, né? Não é dizer que toda franquia possa ser da mesma forma. Em geral, é o que mais vale a pena, criar um modelo de negócio que vale a pena ser assim reproduzido. E são vários elementos, né, de propriedade industrial que vão junto. Vai desde a marca até o desenho industrial, né, também inventos, né, que for patenteado, né, se vê um posto de gasolina, até o formato ali, né, aquele formato ali, aquele projeto arquitetônico, ele é protegido por direito autoral, tá entendendo? Então ali o cara está tendo um direito autoral ali integrado na hora que ele aceita uma bandeira, né, que ele abre um posto de acordo com a bandeira, o pessoal chama de bandeira, assim, as bandeiras da distribuidora, né, da Petrobras, do
na verdade a BR, né? BR distribuidora, da, da Shell, né? Da Ipiranga, aí ele vai seguir aquela padronização, que ali é dentro no direito autoral. O consumidor chega de longe já vê, né? Mas vocês têm que ter cuidado, porque às vezes o cara tá lá com, né? E aí eu acho que eu falei isso aqui outro dia, não sei se foi aqui, que é assim, aqui na Bahia principalmente é muito comum usarem subproduto da nafta para acabar com o motor da gente, né? Porque é um subproduto que vale menos que água, né? Aliás, vale menos que, sei lá, Coca-Cola, que a depender também vale menos que água. Então aí, assim, se que é água pura, né? Se você chegar e ver um posto sem bandeira, vendendo, principalmente vendendo gasolina muito barata, convém desconfiar, porque daqui a pouco o barato sai caro para caramba. Então aí, ó, tem então esses elementos da circular de oferta da franquia, né? Que todos têm que estar lá, praticamente tornando o contrato um contrato padronizado para tudo quanto é aceitante, interessado que vier a aderir a essas franquias. Temos também aí, ó, a situação da temos também aí a situação da criminalização, né? Que é assim, contrafação é o nome que se dá à produção não autorizada, não licenciada. E em havendo uma contrafação, há até um crime. Agora, a questão é a seguinte, é que todos esses crimes relativos ao direito de privilégio, ao direito de propriedade intelectual, né? Direito autoral, direito de propriedade industrial, todos esses crimes, eles são de ação privada, não é isso? O camarada, o titular da patente, o licenciado, ou quem tenha interesse em que o crime seja apurado, né? E que tem interesse também, né, na apreensão dos produtos em contrafação, ele tem que, né, iniciar um processo. Lógico que também pode haver uma situação aí cumulativa com o chamado lei de crimes contra a economia popular, entendeu? Ou também contra a ordem tributária. Por quê? Porque quem faz a contrafação, via de regra, não paga tributo, né? Tá nem aí para tributo. Então pode ocorrer de ter uma apreensão porque não está pagando ICMS, não está pagando IPI e tal. Agora, pode também ocorrer de ter uma apreensão porque se trata de um produto tão vagabundo que pode ofender a saúde dos consumidores, né? Então, por exemplo, o pessoal você vê de vez em quando, né, os caras exibindo aqueles tênis falsificados e tal. Aquilo é tão ruim, né, que se você botar no pé, seu pé fica torto, pô. Você depois é capaz até de ter que engessar o pé. Então, pode até ser apreendido por isso, né? Por estar ofendendo até a saúde pública, né? Mas o potencial de ofensa à saúde pública. Mas, assim, para poder ser apreendido de acordo com a lei de propriedade industrial, é preciso que alguém peça, né? Que alguém faça queixa-crime. Aí vocês já estudaram, né, em penal como é que funciona isso. Tem a lei, tem a lei não, tem a ação pública incondicionada, em que, havendo a ciência pelo agente público, né, pelo policial, delegado de polícia, por quem quer que seja, ainda que o ofendido não queira, o ofensor vai sim ter que, né, responder criminalmente. Não é isso? Só casos específicos que a lei diz que não. Por exemplo, um furto
entre familiares, aí não, né? Aí é preciso que o pai, sei lá, peça ao delegado para prender o filho. Mas numa situação assim, tipo robô e tal, não precisa você da queixa. Não existe também a retirada de queixa. Entendeu? Como se fala, vou retirar a queixa. Não, não existe isso. Para crime de ação pública incondicional não tem como. Agora, esse crime aqui é de ação privada. Né? Então, nesse caso aí, tem que sim ter a queixa-crime, que é, ao invés da inicial, né, da denúncia do Ministério Público, ou até a inicial do, do ofendido, né, do interessado, tem que ter a inicial do ofendido, né, para poder iniciar a ação penal. Aí o que vai acontecer? Aí se vai fazer a apreensão, né, dentro da ideia, né, da apuração do crime. É preciso que haja aqueles produtos apreendidos para depois fazer a perícia, né? Tem uma lei que quiseram passar, mas essa lei eu não sei nem no que deu, para ser sincero, que falava que não era preciso fazer a perícia em todos os elementos apreendidos, mas numa quantidade deles e tal. Agora, tem que ser uma quantidade significativa, né, para depois a defesa não arguir que nem todos eram contrafação e tentar escapar, o ofensor tentar escapar pelo chamado princípio da irrisoriedade, né, tem um nome assim em direito penal. Então tem que ter a apreensão. Aí vão os produtos e tem que fazer a perícia, né? Agora imagine abrir, pôr no computador para abrir tudo quanto é CD, DVD, sei lá. Não dá, né? Então, assim, em geral, apreende tudo, vê lá se o cara reclama, o apreendido não reclamou, passa o rodo e quebra tudo e pronto. Agora aqui, na sequência, a gente vai falar da situação da internacionalização, né? Aí você tem a MPI, que a gente já falou, que ela é a agência da ONU, né? Tem o princípio da assimilação, o direito nacional aí, ele vai valer para o primeiro registro, mas depois aí também você vai de acordo com ele, né? A partir daí a MPI estende, né, a proteção, tendo essas circunstâncias que eu falei, né, da chamada patente fraca, que pode ser alegado que tudo bem, a Apple ela conseguiu patentear o iPad, né, iPad lá nos Estados Unidos, mas depois se conseguiu, aí pediu a internacionalização da patente, quer dizer, a proteção mundial. Essa proteção, outra empresa como a Samsung pode arguir, né, que não poderia ser concedida por se tratar de patente fraca e tal, aí vai ter essa definição. Depois eu realmente não sei no que deu. Mas sei que a Samsung, que o Galaxy está aí até hoje, né? E todo mundo produz, assim, ninguém tá nem aí para Apple. Produz tablets, né? Ninguém tá nem aí para Apple. Então vamos lá. Tem aqui esses vários outros elementos, né, que eu estou vendo aí, vocês também vejam, os acordos, os tratados, né? O primeiro é o da União de Paris, né? E aqui na sequência a gente fala de outros elementos aí que são protegíveis, né? Então tem aí a topografia de circuito integrado. Por que topografia? Porque aí é o seguinte, o circuito integrado ele tem esse nome porque se você for ver uma televisão antigona, ela tinha peças grandes, né? Aí até bem antiga, ela tinha válvulas, né? Válvula que depois aí se tornou transistor, né? E o transistor ele já é posto numa placa, né? Aí o que aconteceu? Os vários transistores depois, eles seriam condensados, né? Eles foram condensados no chamado circuito integrado. Então o circuito integrado, né? Ele vai ser projetado, digamos assim, em 3D, né? Porque ali
uma sequência, né, de semicondutores, né, numa placa de silício e tal, que vai, dessa forma, chegar a dar o mesmo efeito, né, que daria vários transistores e outros capacitores e outros componentes eletrônicos agregados. De forma que dali, né, você vai ter um resultado, né, que vai ser um processamento de informações, por exemplo, muito mais eficiente que outro e tal, e aí aquilo dali vai ter essa proteção. Então a forma de fazer essa proteção não é o usual de uma patente, é você chegar e, né, fazer assim, um projeto do circuito integrado em 3D e levar isso para registro, né? E vai fazer o registro lá. Aqui fala o nome do PAC, olha o PAC aí. No INPI, vai fazer o registro no INPI. Temos os cultivares, que o registra no Ministério da Agricultura. O que é o cultivar? Cultivar é uma variedade vegetal que não vai ser uma espécie nova, tá? Também não vai ser um transgênico, né? Os transgênicos são objeto de outra lei. A lei está aqui, 11.105/2005. Tem que ver se ainda viu? Mas deve ser. O transgênico, ele vai ter um DNA modificado, tá? O DNA modificado. O cultivar, não. Cultivar não precisa você mexer no DNA, ter uma engenharia genética. O cultivar, ele vai ser uma variedade que o melhorista, né, que é o camarada que trabalha com cultivares, CEPLAC, por exemplo, tem melhorista. A gente pode dizer que os clones que a CEPLAC faz, na intenção, né, de serem resistentes à vassoura de bruxa. Isso é complicado, isso foge um pouco do nosso aspecto, mas é um negócio que eu conheço. O que acontece aí? Na verdade, esse modelo que a CEPLAC preconizou, ele poderia até funcionar, mas ele só funcionaria basicamente com o preço do cacau muito mais alto do que o que está aí. Porque ele envolve você tratar o cacau como se fosse uma cultura temporária. Porque você vai ter, e outra, não é bem tão temporária assim. Porque, por exemplo, o cara planta arroz, questão de meses ele está colhendo. Cacau não. Cacau, o cara planta, você só vai ter uma produção minimamente comercial com 3 4 anos. Entendeu? Então, depois desses 3 4 anos, o que vai acontecer? Ele vai ter, isso aconteceu, por exemplo, com todo mundo que plantou, vai ter assim, ainda mais uns 4 5 anos, e depois aí aquilo vai dar bruxa, vai dar vassoura de bruxa igual às plantas antigas. Então os caras já sabiam que isso ia acontecer. Quando implantaram esse modelo, eles já sabiam que isso ia acontecer. O problema é o preço, entendeu? Porque se o preço fosse alto, então não justificava. Mas com preço baixo do jeito que está, aí não dá. Não. Você pode ficar dizendo, eu vou estar renovando, vamos dizer, um terço da propriedade a cada 5 anos, entendeu? Então, esse ano eu renovo aquele, ano que vem, daqui a 2 anos eu renovo, faço a mudança a mudança de copa, tiro a copa, ponho outra através de um enxerto de variedade aí. Não, não tem como. O preço não justifica isso não, você está doido. Aí, resultado, o que é que acontece? O cultivar, dito isso, né, o cultivar essas variedades, né, de cacau que essa placa desenvolve é um cultivar protegível. Só que assim, como é um órgão público, né, aí a princípio eles não pedem essa proteção para o Ministério da Agricultura para que quem use tem que pagar eles, né? Agora o transgênico é diferente. A questão transgênica é o seguinte, é mexer no DNA. O pessoal fala, o transgênico faz mal e tal. Pode fazer sim. O que acontece com o transgênico? Ele é feito para combinar, para ter um receptor específico, por exemplo, para um determinado tipo de defensivo, entendeu? Então a Monsanto, por exemplo, ela desenvolve e comercializa um transgênico de soja
que vai combinar com o seu defensivo contra pragas específico para aquele transgênico. E aí o defensivo vai e gruda, né, no vegetal, né? Ele é feito para isso, para grudar ali no receptor. E aí pode chover, pode ter qualquer. Não vai desgrudar. E na hora que o inseto for em cima, vai morrer logo. Ou seja, ele é muito mais eficiente para garantir que o produto, né? Assim, melhor dizendo, que o vegetal vire produto, né? É muito mais eficiente, mas é muito mais difícil você desgrudar o defensivo do vegetal. Então a chance de você comer veneno, por exemplo, com um arroz transgênico é muito maior do que com um arroz natural, né? Um arroz não transgênico. Você lave e aí qualquer resíduo que tenha químico sai. Para tirar um resíduo químico desse aí, um inseticida de dentro junto do arroz transgênico já é muito mais difícil, vamos dizer. Né? É um exemplo aí da soja, né? Soja que é mais utilizada. Né? Eu trago até aqui, né, um caso antigo, de 2009. Vamos lá, leiam aí. Depois, ó, assim, se alguém chegar e descobrir coisa nova para pôr aqui, beleza. Que aí a gente bota e dá ponto. Eu não vou botar isso como um trabalho, não. Vocês fiquem à vontade de passar um e-mail, coisa assim. Aí eu reponho como trabalho. Melhor. Cadê? Vou botar aqui nesse computadorzinho. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui, ó, compartilhar com a turma. Sim, aliás, melhor botar como atividade. Atividade nova. Se tiverem textos a inserir sobre propriedade industrial no plano de aula, podem apresentar que avalio como ponto. Avalio para pontuação. Pronto, tá aí, postar. E aqui na atividades. Peraí que tem que ir lá. Pronto. Nas atividades, aí eu boto aqui, criei atividades, use tópicos, criar atividade. Aí eu boto aqui. Os relatórios de originalidade. Vou botar aqui textos novos para o plano de aula, em especial na parte de propriedade industrial. Aí, sei lá, tem aqui criar atividade. Eu salvo, pronto, criei. Vamos ver se vai. Criei, pronto, acho que tá bom, né? Eu acho que é. Bom, voltando aqui para o Meet. Então fica aí, se vocês quiserem descobrirem, né, textos novos aí. Vamos lá, podem inserir aí que a gente pontua. Então eu acho que chegou aí, né? Está falando ainda de medicamento genérico. Similar a um produto de referência, com intercambiável, produzido após a expiração. Geralmente após a expiração, renúncia da proteção patentária, né? Agora pode ocorrer, né, como ocorreu quanto ao coquetel anti-AIDS, a desapropriação. Deixa eu ver aqui. Acho que a gente terminou, né? Pelo menos deu para falar mais ou menos, deu para dar uma ideia. Depois leiam, por favor, isso aí, se conseguirem descobrir assim esses elementos novos, textos novos e tal, porque você vê que essa parte aqui eu botei vários textos de tudo quanto é origem, sites e tal. Então, se vocês descobrirem aí, beleza. A gente dá ponto. É para falar da proteção da ordem econômica da concorrência também, né? Aqui tem uma lei nova, né?
Não, é de 2011, né? É o CAD. Mas já ficou tarde, né? Tá quase 9 horas. É muito tempo para ficar também vocês aí sentados assimilando. Então, deixa quieto. Tô namorando não, né? Olha lá, hein? Tô aqui falando e sei lá. É, melhor ouvir uma canção romântica do que eu falando e vocês namorarem. Bom, eu acho que é por aí que fala em defesa do consumidor, mas eu acho que isso aí vocês não é outra matéria. Eu ouvi aí, entendeu? Assim, essa parte relativa à concorrência, se a gente fala ainda. Vou ver aí pelo se é ainda nessa matéria ou não. Isso aqui, vamos lá, porque societário que interessa muito a nós, a todos nós, e amanhã a gente talvez então fale um pouquinho de lei antitrust e tal, para depois entrar em societário na semana que vem. Que aí vai ser o quê? Umas 4 aulas, né? Que vai ter até o dia 8, né? Deixa eu ver aqui. Que é dia 8 que acaba, né? Então deixa eu ver aqui. Vai ser o quê? Hoje, amanhã fala de concorrência desleal, de legislação antitrust, né? Depois. Teria 3 aulas para falar de societário. Então é isso aí. No dia 3 eu confirmo com vocês a gente fazer uma prova, né? O ideal até é passar prova, né? Não sei como é que é, um trabalho, prova. Acho que eu passo aqui, vocês fazem aí, né? Sei lá como é. E aí ver se dá o resultado, todo mundo passa até o dia 8. Tomara que todo mundo passe mesmo, hein? Não me façam isso.